Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula, tá? Essa aula é muito importante, beleza? Porque aqui, né, vai depender mais ou menos dessa aula 50% do seu resultado. Pois se você não fizer isso aqui, você está correndo um grande risco de você pegar e não ter resultado, beleza? Então vamos lá. O que é martingale? Martingale, como muitos falam, ou gale também, tá certo? Eu vou explicar o que é e a função dele, beleza? Seguinte. Primeiramente o que é o martingale? Ele é uma reentrada com o dobro ou com o triplo do valor anterior, tá certo, que você jogou, com o objetivo de recuperar a perda e, no caso, sair lucrando, entendeu? Tipo, você recuperou, vamos supor que você jogou R$ 10 numa entrada e não deu. Então, o objetivo dele é você fazer uma reentrada para recuperar esses 10 e lucrar, entendeu? Então, eu vou estar explicando para você na prática isso aqui, para você entender parte por parte, beleza? Vamos lá. Eu aqui tem dois exemplos de martingales, tá certo? Nessa região aqui, ó. Deixa eu deixar aqueles mais perto. O exemplo 1 é o martingale que tem com dobro. Você entra com um valor, você dobra o valor, né, no gale 1, no primeiro martingale. E se não der, você dobra mais uma vez no gale 2, tá certo? Se acontecer de não der, Reinaldo, aí é que é o head, tá certo? O head ele é composto dessas três entradas. Se não der, é head, beleza? Então, por exemplo, entrou com R$ 10, igual você está vendo aqui. Vamos supor que você entrou, seja deixa eu lembrar aqui, no jogo de cartas, um exemplo, ou no de dados, ou você entrou na roleta, na opção de cores, ou na opção ali de, exemplo, de ímpar e par, de altos e baixos. Essas opções que eu acabei de citar são opções que usam o martingale dobrado. Então você entrou com R$ 10, não deu o que você queria, você dobra o valor, tá certo? Lembrando que isso é com a análise do robô, tá? Não você por conta própria. O robô ele manda a entrada, então se ela não bateu na primeira, você faz a reentrada com o dobro. Se não bateu, você faz a reentrada com o dobro novamente, beleza? E tem um outro tipo de martingale, que é o martingale 2, aonde que você faz a entrada principal, por exemplo, com R$ 10, e no gale 1 é o triplo, tá certo? Se não deu, triplica novamente. Então 10, 30, 90. Se der um head, no caso, é depois dessas três entradas, tá certo? Então entenda isso. Tem esses dois tipos de martingales, o que é com dobro e o que é com triplo, beleza? Já já eu vou explicar onde utilizar cada um deles, ok? Vamos lá. Os robôs, tá? Todos eles, tá? Tanto pode ser o Cashboot Roulette, pode ser o de carta, de dados, o Aviator. Eles têm um padrão único que é 2 martingale, tá certo? Não mais que isso. Se você fez 2 martingales e não deu, é head ou loss, como muitos falam, tá certo? Não dá outra entrada. Você vai esperar outro sinal para aí sim você começar a fazer, beleza? Então vamos lá. Como saber se o martingale no caso, como saber qual martingale fazer, mais ou menos. Isso. Se é o dobro ou o triplo, né? Se é para dobrar ou para triplicar o valor. Então vamos lá. Se você, por exemplo, adquiriu o robô do Aviator, tá certo? Que é do aviãozinho, os sinais ele sempre vai estar avisando lá onde você tem que pular. Toda vez que o sinal for para 1.5 ou 1.50, tá certo? Você vai ter que fazer o martingale triplicado. Se vier um sinal com 2.0, aí é dobrado, tá certo? Se vier lá para pular no 2, aí você vai fazer somente o dobro do martingale. Mas 95%, 97% ali dos sinais é para 1.5. Então, no Aviator, basicamente quase todos os sinais são para ser triplicado. Então, você entrou com 10, um exemplo, na próxima 30, na próxima 90, beleza? Dessa forma, você sempre sai no lucro, beleza? Esse é um dos exemplos, pra você saber. No Aviator, é dessa forma. Se você comprou o Cashboot Roulette, por exemplo, que é da roleta, é o seguinte. Quando as entradas for para dúzias e para colunas, tá certo? Ouça bem, dúzias e coluna, que geralmente é duas. Você entra na coluna 1 e coluna 2, ou na dúzia 1, dúzia 2, sempre é duas colunas ou duas dúzias. Nessas opções, tá certo? De dúzias e colunas, o martingale é triplicado. Então, se você entrou com 10, um exemplo, você colocou, eu falo 10, tá? Não 10 em cada coluna. Eu falo 10 ao todo, certo? R$ 5 você deixou na coluna 1, R$ 5 você deixou na coluna 2, totalizando uma entrada de R$ 10, tá certo? Vamos supor que não deu. Aí você vai colocar R$ 30, no caso, ao todo, nas colunas, que vai ficar 15 de um lado e vai ficar 15 no outro, tá certo?
você vai triplicar o valor individual de cada coluna, beleza? Se você entrar com 10 reais em cada coluna, por exemplo, depois você tem que entrar com um triplo, que é 30 reais em cada coluna e depois 90 reais em cada coluna, tá certo? Só para você entender. E nas opções demais que tem dentro da roleta, por exemplo, nas cores, no altos e baixo, por exemplo, o alto seria de 19 a 36 e os baixos seria de 1 a 18. Ou, por exemplo, nas cores ímpares e pares, entendeu? Nessas opções aí, o gale ele é dobrado. Então, se você entrou com 10, na próxima você coloca 20 e na próxima 40, beleza? Vamos lá. Se você comprou o robozinho das cartas ou dos dados, beleza? O martingale deles é dobrado, tá certo? Você entrou com 10, na próxima 20, na próxima 40, beleza? Então aqui tá um resumo do que é martingale e de como saber como utilizar o martingale, beleza? Agora vamos para o último tópico aqui. Linaldo, é obrigatório fazer o martingale? Vê só, não é obrigatório, tá certo? Só que a assertividade do robô, elas são altas do jeito que são, né? São uma boa assertividade, 95% de assertividade, 97%, por causa do martingale, tá certo? Então, sem o martingale, você vai tomar mais head do que o normal. E pode ser que você saia no prejuízo, tá certo? Então, porque é o seguinte, média de 55% das entradas bate de primeira. Isso é legal. Só que aí, também tem uns heads, tá certo? Então, vamos supor que você entrou, não bateu de primeira, bateu de segunda, você já tomou um head. Aí você entra de novo. Vamos supor que não bateu de primeira, bateu de segunda, né? Que é o gale 1, você tomou outro head. Aí entrou, bateu de primeira, beleza, você ganhou. Mas você tá perdendo porque você já pegou dois heads, né? Que você entrou e não bateu, porém bateu de segunda. Se você tivesse feito, o martingale teria ganhado. Então, média de 27% bate no gale 1, certo? Que é a sua segunda entrada. E média de 15% ali bate no gale 2, que é a sua terceira entrada, tá certo? O restinho ali para fechar 100% é a taxa que fica mais ou menos de head, tá certo? Então, o que eu falo é, faça o martingale para evitar que você saia com prejuízo, tá certo? Lembrando que fazer o martingale dentro da gestão de banca, certo? Eu vou fazer para vocês, né? Eu vou deixar na próxima aula explicando o que é gestão de banca para você entender. Pois, se você não utilizar da gestão de banca, você não vai conseguir executar as entradas, tá certo? É muito importante isso. A gestão é o que vai te garantir o seu lucro, beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido essa aula aqui. Beleza? Se não entendeu, rever com calma, para você entender onde utilizar cada tipo de martingale e o que é de fato o martingale, beleza? E uma coisa importante, quando ele mandar, tá? E você fizer a entrada e não bater, é já em seguida que você vai fazer a reentrada, tá? Você não vai esperar a outra rodada, não. Tipo, entrou agora, não bateu, já dobra ou triplica, dependendo de qual robô você está utilizando, e já faz novamente a entrada em seguida. Se novamente não bater, já dobra de novo ou triplica e faz em seguida de novo, entendeu? Na mesma opção que você estava. Você não vai mudar a opção, beleza? Independente de qual seja. Então é isso, tamo junto. Bora para a próxima aula que é muito importante, que é sobre a gestão de banca, ok?